Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí? Pois é, por aqui tá tudo bem, as coisas estão indo e vão ficar melhores, com toda certeza. Estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, de segunda a sexta-feira às 14h, aqui na Rede Família de Televisão. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem, a mudá-las. É preciso coragem. Dr. Hamilton Rovani Neves, advogado, trabalhista e, sobretudo, um grande conhecedor das coisas do trabalho, mas também conhecedor de todos os acontecimentos que estamos aqui vivendo, homem de sindicato, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Alberto. Tudo bem, Milton? Tudo bem, e você? Fazia tempo, hein, rapaz? Você não vinha aqui, hein? Pois é. A gente sempre tinha falta aqui, ó. Cadê a doutora Hamilton, que então, não veio mais aqui? É sempre um prazer vir aqui bater um papo com você e com seus ouvintes. É muito bom, Milton, muito legal. Bom, Milton, já te qualifiquei tantas vezes aqui, né, Milton? Todo mundo já sabe o seu ramo, sua atividade, seu segmento e tal. Então vamos mais ou menos direto nos nossos assuntos aqui. E tem muitos, hein? Muitos, hein? Afinal, deixa eu perguntar uma coisa, a greve acabou? Não, para o governo sim, mas eu acho que para quem está realizando a greve e para as pessoas do modo geral, a greve ainda não acabou. Está abastecido? Mais ou menos. Eu tenho 2 carros, um é flex e o outro é gasolina. A gasolina, por enquanto, eu não consegui ainda abastecer. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu tenho 2 carros, um gasta muito e o outro gasta muito mais. Então, tá difícil. Hamilton, essa paralisação, essa greve, ela foi no seu nascedouro, lá na origem. Você acha que ela nasceu de livre e espontânea vontade dos caminhoneiros, ou você acha que tem forças diferentes impulsionando? Uma pergunta muito importante, mas eu acho que a princípio nasceu dos próprios caminhoneiros, porque eles estavam passando por um momento, o governo vem aplicando já há muito tempo a política de reajuste dos combustíveis, sobretudo aí no óleo diesel, de maneira a ficar insuportável para os caminhoneiros, sobretudo os caminhoneiros autônomos, que são esses os principais causadores dessa paralisação. Semana passada, na segunda-feira, eu viajei para Curitiba, quando o movimento ainda estava se iniciando. Eu fui de carro para Curitiba. E eu tive a oportunidade de parar em algumas desses pontos em que eles estavam parados. E eu conversei com alguns deles, né? E deu para perceber que, de fato, naquele momento, se tratava apenas e tão somente desses caminhoneiros, desses trabalhadores autônomos, né? Que têm seus próprios veículos, que estavam reivindicando uma melhoria na situação. Porque, na verdade, não é só a questão aí do combustível, tem várias outras situações, mas a princípio era esse que estava acontecendo. Assim como quando tivemos aquele movimento enorme em razão dos 20 centavos a mais o preço da passagem, não eram os 20 centavos. Então, aqui é o combustível, claro, eu acho que o ponto principal é o combustível, mas aí é uma questão de saturação de tudo aquilo que o povo brasileiro está sentindo, você não acha? Perfeitamente, você tem toda a razão, porque na verdade é uma sequência de coisas, não é só um elemento, são vários elementos. Aquilo que vem sendo colocado como sobrecarga para todos os trabalhadores, né, para toda a população de um modo geral, que você chega no momento que aquela bolha vai explodir. Foi isso que aconteceu. Eu acho que os caminhoneiros, eles até suportaram um pouco mais isso e foi por um longo tempo suportando isso, até o momento que não deu mais. Assim, foi daí que explodiu e virou esse movimento que nós estamos vendo agora. Ele é constitucional, esse movimento? Sim, é um movimento constitucional, porque eu ouço algumas pessoas falarem em lockout e tal, mas lockout a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas eu não vejo por esse caminho. Como eu lhe disse, a princípio, eu verifiquei que esse movimento foi feito justamente pelos caminhoneiros. Então, na verdade, é uma greve, embora sejam os caminhoneiros, a maioria deles como autônomos, eles não estão negociando com o empregador especificamente, mas pode se tratar de uma greve, sim, na linha dorsal dela. Porque é o seguinte, né? O movimento é legítimo. Agora, o que não é legítimo, a partir do momento em que algumas pessoas
aproveitam dessa situação, fazem bloqueio, saqueiam os automóveis, fazem arrastão, como a gente chegou a ver. Isso é uma exponencial falta de cidadania, não é isso? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vejo assim que o movimento estava caminhando muito bem, e inclusive as negociações, elas foram até o final daquilo que se pleiteava, foi dirigido muito bem pelos caminhoneiros que estavam ali. E nesse finalzinho agora foi onde houve a extrapolação de toda a ordem que estava estabelecida nessa negociação. Nós observamos hoje é quarta-feira, de segunda-feira para cá, saques, algumas brigas, fogo em caminhões, que eu acho que isso descredencializa todo esse trabalho que foi feito. Perfeito. E muito bem organizado durante todos esses dias. Perfeito. Ô Hamilton, vamos falar um pouquinho de lockout, que na verdade é do termo em inglês lockout, exatamente, né? Que significa, para quem ainda não está familiarizado, uma tentativa ou uma efetiva paralisação provocada pelos empresários, tá certo? Segundo, aqui deixa eu explicar, nos termos da lei, a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar a negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, sendo proibido é o artigo 17 da Lei 7.783/de 1989. As empresas, e ao ser constatado, as empresas são passíveis de multas pesadíssimas. Sim, exatamente. E está acontecendo investigação nesse sentido. Está acontecendo. Entretanto, assim, ao meu ver, eu não tenho conhecimento profundo do que as empresas fizeram, mas o que a gente pode ver pela imprensa, muito difícil vai ser o governo caracterizar isso como um lockout. Porque, em primeiro lugar, porque como a própria lei já disse, você já falou, quando o empregador, ele interrompe as atividades do seu comércio, da sua indústria, para impedir que os seus empregados mantenham uma negociação, uma greve mesmo, coisa para impedir que esse ato seja praticado. Eu não vejo em tudo isso que aconteceu que tenha havido qualquer ato de um empregador que tenha impedido de os trabalhadores se movimentarem e reivindicarem os seus direitos. Então, assim, pode até haver de um certo tempo para cá, nessa paralisação, a manifestação de alguns empregadores no sentido de apoiar os trabalhadores, porque também eles também sofrem das mesmas, padecem também dos mesmos problemas. Hamilton, mas interessante, você deve ter acompanhado, deve ter recebido aí várias mensagens por WhatsApp, nas redes sociais, do tipo, nós apoiamos os caminhoneiros, hashtag somos todos caminhoneiros e tal, não sei o quê. Mas a população, eu particularmente apoio, só que eu entendi, a população quando deu apoio por dar apoio. Não, nós estamos apoiando, tudo bem, porque dar apoio, a meu ver, era ir às ruas, sabe? Porque nós fomos às ruas aí não faz muito tempo, exigindo um impeachment, nós fomos às ruas nas diretas jazz e tal. E agora, quando nós estamos com a caresia arrebentando com a gente, os preços lá em cima, corrupção de tudo quanto é lado, o país teve a grande oportunidade de ir às ruas para exigir mudança e o país não foi. Não tenha dúvida. Sua observação é correta e é oportuna. Assim, uma coisa é você apoiar à distância, outra coisa é você apoiar, mas no sentido de praticar algum ato que demonstre esse apoio efetivamente. De fato, nós teríamos todos que ir para a rua protestar contra tudo isso que está acontecendo, os mandos e desmandos, tudo que o governo tem feito em prejuízo de toda a população, não é só dos caminhoneiros, é de toda a população, né? Preços altíssimos, impostos absurdamente altos, então tudo isso. Perdemos essa oportunidade, acho que a população perdeu essa oportunidade, não deveria ter perdido. Agora o esquema já está se quebrando, já vai poder se organizar novamente nesse sentido. Agora, ficou provado que nós temos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder dos caminhoneiros? Não sei se o poder dos caminhoneiros, mas você vê, olha, observa só. O mundo todo depende dos caminhoneiros para o transporte. O transporte é uma coisa muito importante entre
a produção lá no campo e aquilo que você consome na sua casa. Sim. Porque às vezes, o que acontece? Tem muita gente que acha que a fruta nasceu lá no supermercado, caiu ali na gôndolazinha do supermercado. Isso. Acha que o leite já nasceu ali dentro do saquinho, do litro, da caixinha, etc. Não é assim. Existe aí um caminho muito longo entre a produção disso, o transporte e chegar na sua casa, na minha, para a gente ter esse benefício. Então as pessoas não observam isso, né? Então acho assim, demonstrou que nós temos uma corrente, nós não somos Alberto, não somos Hamilton, não somos espectador, nós somos todo mundo envolvidos numa coisa só. Tudo tem o seu valor, tudo tem a sua valoração. Se nós, população, também nos mobilizarmos, como os caminhoneiros fizeram, para reivindicar os nossos direitos contra qualquer órgão que seja, a gente vai conseguir também. Bom, por enquanto, a população, isso é uma opinião muito particular, né? Em respeito à opinião de todos. A população não levou vantagem nenhuma, né? Por enquanto, Hamilton. Você ficou desabastecido. O seu carro também sem abastecimento. Horas em filas e pagando um preço extorsivo, abusivo. Pela gasolina. Eu me recordo de ter ouvido numa entrevista coletiva, não sei qual foi o ministro que estava dando a coletiva, e ele foi questionado por um repórter se nós que não usamos o diesel, usamos o etanol, usamos a gasolina, para que nós tenhamos também uma redução como os caminhoneiros tiveram no diesel, nós também temos que parar, todo mundo tem que parar? É mais ou menos isso, porque se... Eliseu Padilha. Exatamente, porque assim, se o governo só entende as reivindicações pela força, e a força que a gente tem a população é nesse sentido, né? É nesse movimento de fazer uma paralisação, um protesto geral contra o governo. É que nem você diz, vamos para as ruas, fora Lula, fora Dilma, fora quem que seja, vamos também pedir para que o governo altere a sua política administrativa. Nós precisamos de uma reforma política urgente, amigo. Urgente. Nós não estamos mais aguentando. Mas a nossa reforma política ela tem que começar desde baixo, desde aqui as prefeituras, Estado, governo federal, mas uma reforma muito ampla realmente, porque é difícil, hein? Bom, Hamilton, o que me passa a impressão, e eu queria saber a sua opinião, é o seguinte: se amanhã os caminhoneiros, por exemplo, acharem que... Vou pegar uma coisa absurda, que tem que vender bebida na beira da estrada. Uma coisa assim absurda. Se eles colocarem o Brasil inteiro andar com uma faixa nos caminhões, ou vende bebida na beira das estradas, ou nós paramos o Brasil de novo, você vai encontrar um impasse aí. Não, mas aí já é um ato ilegal, né? Porque assim, não, sim, mas vamos pegar uma coisa legal, baixar o preço do feijão, por exemplo. Então, mas a população, o poder emana da população. Você tem que entender isso. Se a sua reivindicação é justa, até mesmo esse exemplo que você está dando, se ela for justa, eu acho que o governo, os governantes, eles têm que, não podem fazer vistas grossas para isso. Eles têm que dialogar com você para mostrar para você se é viável ou se não é viável. Mas nada mais justo do que você reivindicar um valor menor nos combustíveis. Nós temos um combustível absurdo, absurdamente caro. Preço absurdo. O grande problema do nosso Brasil foi dolarizar a questão do petróleo, né? Dolarizar. Então, assim, hoje a variação é pelo barril de petróleo internacional. Então, assim, sobe lá, sobe aqui, baixa lá, baixa aqui. Como sempre sobe, então aqui está sempre subindo. Tá. Bom, nós chegamos ao desespero, e quando você está desesperado, toda medida que você tome, tudo aquilo que você fala precisa ser comedido, precisa ser interpretado, analisado. Exatamente. E chegamos ao absurdo de ficar horas e horas e horas. A gente ficou 10 horas numa fila para poder, porque eles ficam muito na fila esperando chegar o combustível. Exatamente. E depois esperando para o abastecimento. Hoje, do caminho da minha casa, que eu ainda tenho combustível, não tive tempo de ainda, porque eu não posso ficar 3 horas numa fila esperando o combustível. Do caminho da minha casa de Souzas, que é um distrito de Campinas, até a televisão, que fica no bairro Castelo, ou Chapadão, em Campinas, são mais ou menos 17 quilômetros, 18 quilômetros. Um posto de gasolina que estava abastecendo em Souzas, tinha uma fila de aproximadamente 3 quilômetros. 3 quilômetros de fila de automóvel. Na verdade, ontem eu fiquei sabendo de um posto lá no bairro Pissarrão, no bairro Vila Marieta, que tinha 5 quilômetros de fila. 5 quilômetros de fila. Gente, nós estamos pagando esse preço. E quem é que vai pagar o preço? Porque o ministro Guarda
da Fazenda disse que isso eu ouvi. Todos nós ouvimos que o governo iria eliminar alguns benefícios e tal, mas iria buscar recursos aumentando, tributando em outros segmentos. E depois deve ter levado um puxão de orelha enorme, veio e colocou o rabinho entre as pernas e ele voltou atrás. Agora eu falo a você, de qualquer forma, uma hora ou outra eles vão tirar da população. Eles vão tirar e quem vai pagar a conta somos nós. O que acontece é o seguinte, a Petrobras, ela tem administração própria, o governo não tem gerência sobre a Petrobras. Então, o que acontece? O governo não poderia determinar a redução ou não do preço do combustível, né? Então ele fez uma troca, ele falou, olha, a gente reduz aqui e ali, tal, pisco, fins, essas coisas todas que foi vinculada aí, mas só que em contrapartida ele tem que remunerar a Petrobras disso tudo que ela vai perder. Então vai ter que pagar. Quem vai pagar a conta? Alguém vai pagar a conta. Me parece que o governo em si, ele não tem dinheiro para pagar. Ele vai tirar de quem? De você, de mim, de todos nós. Sim, e ele precisava cortar na carne. Precisava fazer. Aí é que eu falo da reforma política. Então, Alberto, você tem toda razão. A máquina administrativa, principalmente federal, ela é enorme, gigantesca, enorme. Absurda. Não é isso que é o problema, é absurda. Porque tem pessoas lá que absolutamente não fazem absolutamente nada e ganham uma fortuna de dinheiro. Manifestação da greve dos caminhoneiros e se der tempo a gente fala ainda sobre os assuntos trabalhistas, doutor. Tá bom. Hamilton, pagar gasolina ao preço que está se pagando, absurdo, não está saindo da refinaria com valor majorado, né? Não, com certeza não. O produto deve estar saindo da refinaria com o mesmo preço de antes da manifestação. Então, é uma falta de cidadania mesmo. Uma falta de cidadania grande, uma exploração muito grande. E eu acho que quem paga a gasolina, por exemplo, que nem eu vi hoje uma reportagem de gasolina R$8,99, quem paga isso é a pessoa que está traindo todo esse movimento que foi feito. Da mesma forma que ontem em São Paulo tinha um posto de combustível vendendo o álcool a R$4,99. Eu acho isso uma exploração, né? Tamanha, explorando o momento em que a população está precisando daquilo, e também a pessoa que vai num posto de combustível desse comprar um produto desse, também é muito responsável por isso. Não, eu concordo com você, mas aí eu me reporto, parece um time de futebol, que é mais fácil você mandar o técnico embora do que você trocar os 11 jogadores. Então, é mais fácil você, sei lá, aplicar uma punição. Acho que isso aí é passível de uma punição depois, de uma punição. Se houver uma nota fiscal, não pode ser o PROCON. Tanto é que os PROCONs estão exigindo que as pessoas peçam nota fiscal justamente para isso, para depois aplicar uma sanção nesses postos que estão roubando a população. Mas mais do que isso, eu penso o seguinte, nessa emergência você for obrigado a pagar R$6, R$6,50, sei lá quanto o litro de gasolina, depois, quando normalizar, porque vai normalizar, não abasteça mais esse posto. Nunca mais passe lá. Nunca mais isso. Abasteça naquele posto. Mas a nossa população tem memória muito curta, né? Infelizmente disso, né? Dói no bolso agora, mas depois de vir, já esquece tudo isso. Pois é. Hamilton, vem aí a greve dos petroleiros. Pois é, a greve dos petroleiros, inclusive, já está acontecendo. Já está acontecendo. Me parece, ainda não saiu nada publicado, que ontem o TST, acatando um pedido da AGU, né? Já considerou a greve como abusiva, né? Mas mesmo assim os petroleiros resolveram manter a paralisação. Porque a greve, Alberto, na verdade, ela tem alguns primórdios, ela tem alguns elementos para que ela possa ser deflagrada. Vamos só esclarecer aqui, o petroleiro é o que refina o petróleo. Sim, o petroleiro é quem trabalha nas refinarias, no refino, manuseio... Por exemplo, a Replan em Paulínia são os petroleiros. Petroleiros, exatamente isso, né? Não vai ter combustível para carregar o caminhão. Não vai ter combustível para carregar o caminhão, porque não vai ter, são 72 horas a inicial, né? Sim, 72 horas. Tá. Mas me parece que o movimento pode se estender para além disso, né? Foi o que eu ouvi hoje. Então a gente vai aguardar para ver. Então, assim, terminou em tese a greve dos caminhoneiros, começou dos petroleiros. Nós vamos ficar sem combustível da mesma forma. Isso, a gente não sabe o que é pior, né? Não sabe o que é pior. Não sabe o que é. Bom, enfim. E quem aderiu a esse movimento, e todos os caminhões aderiram, ou por livre e espontânea vontade, ou por estarem sendo forçados a aderir por impedimentos, a coisa toda, algum desses homens pode sofrer sanções no trabalho, pode ter os dias perdidos? Como é que funciona isso aí na visão trabalhista?
Pelo motivo da greve em si, não, absolutamente, porque a greve é um direito constitucional, inclusive, constitucional. Então, assim, pela greve em si, não. Agora, se cometeu algum abuso, alguma coisa fora daquilo que a greve se propunha a fazer, aí talvez possa o empregador aplicar uma sanção nesse caminhoneiro. O que eu acho pouco provável também, porque nesse momento, no contexto de tudo o que aconteceu, os próprios empregadores também estão sendo beneficiados por todo esse ato que foi realizado pelos caminhoneiros. Hamilton, não chegou a um momento agora em que a greve ela escapou da mão do caminhoneiro e caiu na mão dos políticos? Ah, sim, a sua pergunta é muito interessante, muito inteligente, e você observou muito bem. Eu acho que até na segunda-feira, Alberto, a greve ainda estava com aqueles trabalhadores que inicialmente começaram a greve e reivindicaram realmente aqueles direitos. Eu acho que a partir do momento em que houve aquele acordo com o governo, mais concretamente na segunda-feira, politizaram um pouco esse ato, sabe? Então foi um pouco aqui, um pouco ali, um grupo aqui, um grupo ali, que começam a incendiar isso tudo e vira tudo aquilo que aconteceu. Ontem nós vimos a depredação, que não estava acontecendo, fogo em caminhões, que não estava acontecendo, blackouts ou lockouts, né, assim, no sentido de bloquear as estradas de forma mais violenta, que também não estava acontecendo. Então acho que isso já é uma coisa mais politizada, que foge daquilo tudo que a gente estava vendo até então. E tudo que foi prometido pelo presidente em rede nacional já foi tudo aprovado no Senado? Sim, já foi aprovado. Então, assim, se a reivindicação já foi alcançada, não tem motivo para que a greve continue. Né? Entretanto, me parece que eu não sou o dirigente dessa greve, nem estou lá no meio dela, mas eu acho que as reivindicações, elas foram muito pequenas no sentido do tamanho da importância. Da importância de tudo que tinha que acontecer, sabe? Mas foi o que pediram, foi o que o governo concedeu. Mas convenhamos, que o petróleo, né, que a gente fala aí pro nosso caminhoneiro, o óleo diesel, ele tem muita variação de preço e é uma coisa muito complicada. Numa viagem ele paga várias vezes preços diferentes, mas convenhamos que 46 centavos de redução, se você considerar num litro de combustível 46, você vai ter uma economia muito grande. A princípio sim. Precisa saber também, e a gente tem que ficar muito atento a isso, se lá na bomba esses 46 centavos vão chegar. Mas era a exigência. Que chegasse na bomba, exatamente. Lógico, não adianta só na refinaria. Vai sair da refinaria com os 46, mas e a bomba? Porque assim, nós temos muitos donos de postos que são aproveitadores, eles aproveitam, e talvez não abaixe os 46, abaixe 30, 35, 20, não se sabe. Mais uma vez eu reitero aqui meu ponto de vista e até o meu apelo a você: não abasteça mais naquele posto que majorou, que extorquiu, que aproveitou, que não teve cidadania, que colocou o preço do combustível lá em cima, você na fila para pagar muito mais caro. Uma hora vai normalizar. A hora que normalizar, dê adeus a esse posto, dê um tchau para esse posto e nunca mais. Hamilton, nós estamos aqui já há algum tempo falando sobre o assunto, nós temos só mais 15 minutos e esse assunto é um assunto realmente palpitante. Mas me diga uma coisa sobre as reformas trabalhistas, que aí também não se fala mais nada, está tudo em ordem. Como é que é? Hoje as ações trabalhistas diminuíram, minimizaram, como é que está isso, Hamilton? Sim, pela estatística que nós temos, que os tribunais têm nos passado, o número de ações trabalhistas ingressadas na Justiça do Trabalho depois das novas normas reduziu um pouco, né? Reduziu um pouco. Mas eu acho que não reduziu por conta exclusivamente dessa norma, mas assim, por as pessoas estarem esperando para ver o que vai acontecer, o que os juízes vão, porque nós não temos ainda, desculpe, formado opiniões sobre alguns pontos específicos da lei, sabe? Jurisprudência, essa coisa toda. Então, acho que alguns advogados, ou até mesmo reclamantes, estão aguardando um pouco mais para que se concretize mais esses direitos ou não, para que ajuizem as suas ações. Mas as sentenças dos juízes, elas estão baseadas exclusivamente nas novas leis? Então, na verdade, não. Na verdade, assim, as sentenças dos juízes, elas devem se basear, elas têm se baseado e devem se basear
cada qual no seu tempo, né? Aquelas ações que foram propostas antes da vigência da nova lei tem que ser baseada na norma que vigia, então, né? A gente tem um caso ou outro em que algum juiz aplica isso aqui. Eu até mesmo tive um caso em que uma juíza deu uma sentença já aplicando uma norma vigente agora, mas não é legal, né? Essa vigência você vai para o tribunal vai certamente reformar. Então, assim, os processos ajuizados após a vigência da nova lei, ou da lei atual, pouquíssimas sentenças ainda foram promulgadas, né? Muito bem, já falamos bastante de lei trabalhista. Vamos voltar aqui, vamos falar do CAD. Vamos falar do CAD. O Conselho de Administração de Desenvolvimento Econômico. Isso. O CAD tem proposto ou tem propostas para que nós tenhamos uma redução nos valores dos combustíveis? Então, na verdade, inclusive, eu estou com a matéria até aqui, assim, o CAD já tem formulado uma proposta já muito antes, inclusive, dessa paralisação, né? Então, assim, procurando meios para quê? Para que se reduza o custo de produção desse combustível, para que amenize para toda a população. E aí não é só do óleo diesel, aí vem todos o álcool, a gasolina, o gás também e tudo isso. Aliás, né? Então, o gás também, tem muita gente tá sem gás já. Muita gente tá sem gás, porque o gás está num preço absurdo, né? O gás está absurdo. Não, e com a paralisação dos caminhoneiros, o gás não foi entregue. O gás não foi entregue. Mas vamos lá, o que o GAD está propondo? Na verdade, assim, existem, eu até enumerei aqui, ó. Por exemplo, assim, permitir que os produtores de álcool vendam diretamente para os postos. Isso é uma medida muito importante, porque assim, hoje lá na usina o camarada produz o álcool, só que ele não pode vender diretamente para o posto, ele tem que mandar lá para a distribuidora, né? A distribuidora coloca os valores agregados dela, hidrata tudo mais, e aí ela que distribui. Então isso encarece, porque você tem, além de tudo, o transporte, vai da usina para a distribuidora para os postos. Tudo isso encarece. E aí o posto poderia buscar direto na usina? Na verdade, a usina, o posto poderia comprar direto da usina. O que aconteceu, inclusive, agora esses dias que eu fiquei sabendo, é que alguns postos adquiriram o álcool hidratado diretamente da usina. Sim, mas isso aí vai haver. Daqui a pouco a gente vai ter lá no nosso Congresso a bancada do álcool. Os deputados que vão defender que tem que levar para a distribuidora, porque aí a distribuidora vai deixar de ganhar. Então, mas na verdade, assim, para que a distribuidora tem que ganhar se na verdade o produtor pode vender direto para o consumidor? Essa que é a grande, sabe? É uma reserva de mercado desnecessária, é um monopólio desnecessário. Mas é um monopólio. Então, hoje a produção e a distribuição de combustível é um monopólio fechadíssimo e que você não consegue. Bom, essa medida é maravilhosa. Muito boa. Adorei. O que mais? Permitir a verticalização do comércio de combustível, ou seja, a refinaria e a distribuidora tem os seus próprios postos. Também é uma medida que eu acho importante. A própria refinaria hoje, ou as distribuidoras, Shell, tantas outras aí, elas não têm os seus próprios postos. Ela tem os postos da sua bandeira. Sim. Né? Da sua bandeira. Mas não são delas. Não são delas, elas não podem ter os postos, exatamente. Então, a medida é que elas também têm os seus postos. Mas aí vai ser uma concorrência desleal com quem não tem uma mas na verdade, refinaria. assim, obviamente que se você fosse aprovar isso, você teria normas para proteger também essa pessoa que faz parte da sua bandeira, obviamente, mas isso eu vejo que baixaria também o preço dos combustíveis, porque você não tem um atravessador, porque na verdade o dono do posto acaba sendo um atravessador. O dono do posto ele ganha lá os centavos e tal. Na verdade é o seguinte, não é bem assim. Em alguns postos o cara ganha centavos, mas outro ele ganha muitos centavos. E ele não faz nada, ele só pega a gasolina e vende. Esse é o grande problema. Mas aí se você colocar que é um dono de posto para ficar falando comigo, ele vai enumerar uma série de... Claro, exatamente. De razões e acho até que ele tem a razão dele. Principalmente a razão maior é nessa instabilidade de preço. Porque hoje, se ele vende, ele tem lá, 50 centavos de lucro por litro. Não, mas não é isso, não. Não, mas assim, quando... Sim, uma hipótese. Quando talvez ele for adquirir um novo carregamento, esses 50 centavos de lucro que ele teve, ele vai ter que gastar tudo para poder repor, porque o preço varia tanto todos os dias que ele não consegue. O que mais que o CAD propõe aí? Permitir a importação de combustível pelas distribuidoras, porque hoje as distribuidoras nossas, elas não podem obrigadas a comprar da Petrobras. Exatamente isso. Então, também é uma medida importante. Você cria o quê? Uma concorrência.
Isso é muito importante, né? Tudo bem, né? Já visto muitos produtos que vêm da China que ficam muito mais baratos do que feitos aqui. Agora, essa aqui eu acho que ele vai criar problema. Ó. Informar os consumidores o nome dos donos de postos, para que fique claro com quem concorre com quem. Eu acho que essa é uma medida desnecessária que você vai criar só problema. Não tem sentido. Não tem sentido, né? Isso não concordo. Tem que passar para o povo brasileiro o nome, sim, de cada político corrupto. Acho que deveria ser horário eleitoral gratuito, fulano de tal, e colocar, o Ministério da Saúde não coloca no cigarro lá, esse produto provoca câncer, esse produto provoca impotência, isso o que, Então, na hora que entrar o cidadão para falar da televisão, aparecer embaixo, esse político está sendo investigado por isso, por aquilo, ou está acontecendo lá. Perfeitamente. Uma medida que eu acho importante é isso aqui, ó, modificar o sistema de cobrança do ICMS, que é por substituição tributária. O que é isso? Cada estado hoje tem uma alíquota diferente de ICMS. Sim. Né? E hoje, por exemplo, o combustível sai da refinaria e esse imposto é pago lá pelo dono do posto, que na verdade é o terceiro que paga. A refinaria não paga nada. Ela vende lá o preço do combustível cru, aplica-se a alíquota do ICMS e outras tantas alíquotas que se aplica, e quem vai recolher é o dono dos postos, né? Então, assim, melhorar essa política de ICMS, de substituição tributária, para que o valor desses combustíveis também caia. Porque o ICMS hoje no estado de São Paulo, por exemplo, é altíssimo. Altíssimo. É um dos mais altos que tem. Né? Temos estados que cobram muito menos que o estado de São Paulo. Então, assim, não tem uma política própria de cobrança de ICMS. Hamilton, bom, isso aí aí entra numa reforma tributária. Aliás, o que esse país precisa de reforma é uma coisa impressionante. Mas a reforma tributária ela é necessária, você precisa passar por isso. Se você não passar, né, como é que você vai querer ter um padrão aceitável de preços, sobretudo para esses combustíveis que nós estamos agora? Não tem como. Não, né? Aliás, nós precisamos de reforma carcerária, judiciária, política, tributária, tudo. Conceitual. Nós precisamos de reforma de conceitos também. Nós precisamos rever e renovar muitos dos nossos conceitos. O Brasil, agora me parece que a Petrobras, ela estava quase quebrada, concorda, amigo? Quase quebrada. De repente, Pedro Parente é guindado à condição de presidente da Petrobras. Ele visa o lucro da empresa, tentar recuperar a empresa. E para isso que ele está lá, inclusive, para fazer isso. Mas à custa do suor de cada um dos brasileiros. Infelizmente. Por que nós tivemos que pagar a conta dos corruptos, das empreiteiras que pagaram das propinas? Por que nós tivemos que pagar essa conta? Hamilton, a gente estava falando aí do CADE, de algumas sugestões. Tem aí uma que pode provocar uma polêmica grande, né? Qual que é a sugestão para baratear o custo do combustível? Permitir os postos de autosserviços, né? O que seria isso? Hoje você chega num posto de gasolina, tem lá um frentista que abastece seu carro. É permitir que fosse criada uma automação desses postos e você mesmo abasteça seu veículo, né? Isso é uma coisa meio complicada, você pode gerar um desemprego, um monte de coisa toda, é aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Eu não sei se isso seria uma medida benéfica. Não, eu acho que não. Bom, primeiro que eu fui, na minha primeira viagem aos Estados Unidos, eu parei o carro num posto para abastecer, depois de ter locado o carro e tal, e fiquei dentro do carro, e fiquei parado ali, mas não veio ninguém. Aí que eu vi o cara desceu do carro, pegou ele mesmo, e eu não consegui, olha só, não consegui abastecer, porque, não sei, tinha que programar alguma coisa ali. Aí encontrei ali um americano, e eu com meu inglês fantástico, né, maravilhoso, ele acabou ali me dando um help e tal, e aí a gente conseguiu abastecer. Mas tem uma coisa aqui, não é um negócio, imagina, eu estou aqui indo além. Infelizmente o povo brasileiro hoje está passando por um momento de crise, não só nesse instante com respeito ao petróleo, essa coisa toda, mas nós temos uma crise de violência aqui, um monstro.
E nada de repente nos tira da cabeça que você parou num posto em determinado lugar à noite para abastecer, você desceu para abastecer, para colocar ali, o cara vem e leva o carro. Não tenha dúvida, é exatamente isso. Sem contar também que acho assim, o próprio sistema, acho que para funcionar aqui dependeria de muita coisa, né? A gente não tem essa prática, esse hábito, né? Esse conhecimento para apurar isso aí tudo. Eu acho que é uma medida meio inócua.